Senhor Deus, continue nos dando vitória, graça, paz e sustento. Louvado seja Deus por você que conseguiu retornar à igreja do Senhor. Louvado seja Deus por tudo que Ele tem realizado no nosso meio. Meus irmãos, eu quero falar um pouco sobre conquista e o texto que eu vou ler é o texto a qual vocês entoaram esse louvor. Então, eu peço, diferentemente do que eu faço na maioria das vezes, que eu faço uma introdução e na sequência eu faço a leitura do texto, eu vou mudar hoje. Eu peço aos amados irmãos que abram de forma imediata, aqueles que puderem e quiserem, já direto à abertura do texto, o contato que você vai ter com a palavra do Senhor, que está em Êxodo capítulo 14, versículos 21 e 22, é a palavra do Senhor. Êxodo 14, versículos 21 e versículo 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a seco, e as águas foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Palavra do Senhor Deus. Aqui nós estamos desenvolvendo pontos que eu considero de extrema importância para o irmão, para a irmã que queira avançar e obter conquistas, vitórias na sua jornada de fé. Para o cristão que quer conquistar, e essa conquista tem que ser algo frequente, nós temos que nos posicionar. Eu estava falando com minha esposa, como às vezes eu sinto que a gente, como povo de Deus, damos algumas brechas, somos relapsos em alguns momentos, e isso de uma certa forma me assusta. E é impressionante quando a gente está chegando numa conquista, a gente dá umas afrouxadas assim, não aperta o pneu do carro direito para continuar a jornada, e é impressionante, é questão de tempo, você vai observar que ali, infelizmente, é onde o inimigo vai agir. Bom, eu posso usar um exemplo, e esse exemplo eu sempre gosto de usar. Você ora tanto para conseguir o teu sustento, né? O trabalho, o seu sustento diário, a sua alimentação, e aí você obtém vitória e Deus te dá um emprego. Eu estou falando da profundidade do meu coração, irmãos. A primeira coisa, quando você pega a tua agenda e você olha o teu calendário, você fala assim: eu preciso descansar. Qual a primeira coisa que você vai sucumbir da tua agenda? É um dos cultos ao Senhor. Assim, eu não sei se isso é feito de forma racional. Ah, mas nós estamos cansados. Todos nós estamos. Todos nós. Mas por que e eu não quero entrar nem no período antigo, numa visão antiga de uma linha teológica, porque eu estaria falando de Mamon, o Deus do dinheiro. Mas por que a gente prioriza o trabalho e não prioriza os cultos ao Senhor? Vamos ter uma conversa aqui saudável, aqueles cultos, né, da mensagem. Por quê? Ah, pastor, eu estou de plantão. Pô, Maurício, se tu faltar, vai pegar fogo lá e não vai ter um oficial para direcionar. Mas eu estou perguntando a vocês por quê? Eu não nasci num berço cristão, Rafa. Mas isso é algo que me incomoda profundamente, e o que os livros me ensinam, que isso é uma visão dos progressistas. Falei. Dos avivados. Do poder da unção aqui, mas que não tem diferença na sociedade. Ah, que tempo gostoso aquele tempo que eu não peguei, alguns dos senhores pegaram, que nós éramos chamados do Bíblia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui são batizados? Todo mundo. Obrigado. Quando você aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida,
O que a Bíblia diz, o que vocês tiveram de visão doutrinária, o que vocês aprenderam aí no caminhar da sua jornada de fé. O que acontece com você? Você é, aquela palavra bonita, salvo. É o Deus que te deu a salvação. Por que você acha que Deus que te deu a salvação não é o mesmo Deus que pode te dar o sustento? Os homens do Senhor tinham uma visão muito profunda, falavam assim: eu não temo aquele que pode me tirar a vida, eu temo aquele que vai me afastar da eternidade. Policarpo de Esmirna, depois de 80 anos, um dos grandes homens na história do protestantismo, quando foi relatado para ele: nega o teu Deus ou morre, Policarpo, eu vou te jogar ali no fogo, eu vou te matar. Policarpo falou: como eu vou negar o meu Deus? Eu servi a ele todos esses anos, como eu vou negá-lo agora? Eu quero falar uma coisa para a igreja do Senhor Jesus, a igreja que Deus tem preparado para receber as bênçãos, e eu peço que você esteja atento, todos vocês, priorize ao Senhor. Quando foi essa geração de que um dos cultos basta, que eu estou muito cansado? Quando foi isso, gente? Quando isso começou a acontecer? Sabe, pastor Alexandre, quando as missões vão cumprindo, eu pergunto ao Senhor Deus quais são as outras missões para que eu possa prosseguir. O que eu não vou fazer é ficar barganhando. É difícil, é delicado para todo mundo. Sabia? Para todo mundo, Frank. Cansaço é para todo mundo. Por que para o Senhor a gente vai dosar? Quem aqui cansado? Eu corri risco de ser preso algumas vezes no exército, porque eu falava: tenente, me libera aí porque eu preciso ir do hospital levar uma pessoa. Eu não nasci pastor. Mas sinceramente, de coração, o povo de Deus precisa ter mais compromisso com a casa do Senhor. Eu talvez não esteja falando o que alguns querem ouvir, mas eu estou falando o que Deus enche meu coração. Esses dias eu estava reunido com a comissão de finanças da igreja, o processo sobre a venda que passou por aqui, os compromissos continuam. Eu elogiei a igreja e elogio em meus desafios do conflito que teve na Teotônio de Brito, procurando o local lá. Falei sobre o irmão Gabriel. Pastor, o senhor está trazendo uma indireta para ninguém, irmãos. Eu já sou daquele que sempre fui. Eu tiver que falar, eu vou falar com o irmão, com a irmã. Mas algumas coisas a gente tem que avaliar. Eu falei: Gabriel, uma das coisas que Deus estava preparando na igreja para enviar mais pessoas era que a gente se acertasse. Você imagina aqui uma pessoa que está no poder paralelo, aceita Cristo, ele se dedicava, como eu já atendi várias pessoas, tirava plantão de madrugada, dava vida, Marcos. A gente pede a Deus saúde e vida, ele dava vida, portando aquele dragão que cospe fogo. Aí ele vem para a igreja, ele vivia numa intensidade lá fora. Quem me acompanha nessa linha de raciocínio diz amém. Está me acompanhando? Quem entende o que eu estou falando diz amém. Não que vocês morem no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro não tem violência. Esses dias estão falando que teve pipoco. Aí a pessoa vem para cá, ele vivia numa intensidade absurda, aí vem para cá, aí ele pega o calendário e fala: eu vou escolher um dia para adorar ao Senhor. Talvez esse dia. Eu não estou falando de gente com enfermidade, nós temos pessoas que estão enfermas, não podem estar aqui. Eu estou falando de desafios gigantescos, mas assim, gente, a igreja do Senhor, ela que quer obter vitórias, eu vou falar sobre vitória. Vitória em meias batalhas é sobre como nós vamos nos posicionar. Eu ouvi uma coisa, Levi, muito profunda, atendendo pastores durante a semana. Eu parei no meio da rua e tive que atender. E uma pastora me falou uma coisa, falou: pastor, nós como pastores, nós temos que cuidar, alimentar, e todo o rebanho quer. Mas na hora, Zé, de tirar o carrapicho que dói, até saem de perto. Na hora de pegar o óleo e passar no focinho para que a mosca não chegue e bote aqui aquela larva, não, eu não vou ser tratado, eu não vou ser tratada. Como é que é essa linha de pastoreio? Eu não estou falando das decepções que vocês tiveram com pastores, eu sou Alex Brito. Pega na minha história, na minha visão, até quando? Que sabe que vão manter um afastamento, um desafio. A igreja tem avançado, a igreja tem crescido.
E Deus tem ministrado no meu coração, Deus vai dar bênção, e Deus tem ministrado no meu coração, que nós precisamos nos preparar para receber as bênçãos. Para quem muito é dado, o que acontece, igreja? Nós temos que ter esse cuidado, as pessoas que estão nos vendo, qual é a nossa postura como cristão. Devemos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. O agradecimento a Deus é celebrar as conquistas e reconhecer que as bênçãos de Deus foram fundamentais para superar os desafios. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos concede a vitória. Pastor, o senhor está falando isso por quê? Porque na parte da manhã eu falei sobre a nossa holística para Deus. Eu falei que nós devemos ver o agir de Deus não com o nosso olhar limitado, não pensando temos uma meta, assim alcançamos, amém. Não, nós podemos ir além. Por que que valorizamos a presença divina quando temos risco de saúde? Por que, igreja? Porque o desespero. Nós temos que aprender com os servos do Senhor. Toda vez que tem dificuldade, desafio, eu falei isso, um irmão falou isso pregando aqui, o nosso prazer está onde? E nela você faz o quê? A igreja sabe, pode de novo, o nosso prazer está onde? E nela você medita quando? Diz aí no primeiro desafio, o que você faz para relaxar? Eu ligo um louvor. Mas a Bíblia não fala, liga um louvor para você relaxar. O prazer está onde? E aí já vem a primeira resposta. Por que tantos desafios? Deus me respondeu, porque meu filho, durante séculos o meu povo não aprendeu. Não aprendeu que o desafio, a dificuldade, vai aproximá-los a mim. Mas só que nós nos acostumamos com esse ciclo vicioso, e é por isso que tem que ter dificuldade toda hora, porque se não tiver dificuldade a gente não se aproxima do Senhor. Hoje eu quero te adorar de madrugada, de joelho, mas Deus, durante esse mar de pessoas, e não é um mar gigantesco, mas Deus tem enviado mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas, falando, pastor, a igreja vai crescer. Eu falei, que cresçam mais ainda, pastor, mas vão vir mais membros, que tenham mais líderes. Senhor, não tem ninguém doente, ainda não vivemos isso, não tem ninguém pronto para fazer cirurgia, mas eu vou me prostrar diante do Senhor, da mesma forma como eu fosse me prostrar para orar para que eu não tivesse nenhuma enfermidade. Eu vou me prostrar diante do Senhor, da mesma forma que eu vou me prostrar para expulsar um demônio que está atormentando o avançar da igreja. Eu pastoreei uma igreja, meu período mais jovial, que tinha um baile funk. Tem até uma história da filha do Silvio Santos ser um fato nessa comunidade, quando teve suas dificuldades. E nessa igreja, no momento do baile funk, era um conflito muito grande. Mas a igreja soube aprender a apurar o seu ouvido para ouvir a voz de Deus. Ou ia ficar ouvindo tum-tá, tum-tum-tum-tá, tum-tá, ou senão o louvor do Senhor. O que eu estou falando é que às vezes os desafios, eles não são bem vistos, porque a gente pensa assim, Deus não está do meu lado, e isso não é verdade. Nós precisamos nos unir e avançar. Eu não sei você, meu irmão e minha irmã, o que você vai fazer no domingo que vem, mas priorize o Senhor. Por isso que o domingo é o primeiro dia da semana. Eu não sei o que você vai fazer na quarta-feira que vem, mas priorize ao Senhor. Pastor, eu chego do trabalho, eu não tenho condições. Olha, meu irmão, mas se você tem, vem orar ao Senhor. Busque o Senhor. E aí a gente tem que ter uma leitura, é uma visão progressista, porque, pastor, são muitas atividades, e por que domingo de manhã, domingo à noite e quarta? Para você que pergunta isso, ou melhor, você que dá a voz ao diabo para falar isso para você, tá certo, continue pensando assim, dos 5 dias da semana do teu trabalho, separa só 3 para trabalhar. Por que Mamon tem que governar a nossa vida? Eu falo, Senhor, se eu me prostro e atendo pessoas, que eu continuo trabalhando para glorificar o teu nome, eu tenho que estar na tua casa te adorando. Ou isso está fora da Bíblia, irmãos? Ou agora o pastor não vai ser visto de uma forma tão delicada?
Pastor, mas é porque João não veio, Maria não está aqui. Não, eu não tenho controle sobre vocês. O que eu estou falando é o exercício que eu estou vendo no dia a dia. Nós temos aqui, através do ministro de comunhão, a frequência da igreja. E a frequência não fica tão aquém. Mas eu sei que Deus quer mais essa igreja. As vitórias em meio às batalhas é para saber que Deus que é o nosso guia e nos fortalece. É preciso ter a consciência que as vitórias são frutos da sua vida consagrada no altar do Senhor. Isso é real. Isso é real. Por que, meus irmãos, eu estou falando isso? Porque quando Moisés estende a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez ali retirar a água, teve uma ação com quem estava comprometido com a obra dele. Tem uma ação com aquele que está comprometido com ele. Meus irmãos, nós precisamos voltar a ter prazer no Senhor e na obra do Senhor. Essa história de crente bitolado foi uma estratégia do mal para a tua vida. Como foi uma estratégia do mal essa loucura de revolução industrial? Para que tem que trabalhar tanto? Me permita contar uma historinha para você. Tinha um pescador que pescava uma quantidade de peixes, e com essa quantidade de peixe, ele ia e vendia. Ele juntou dinheiro e comprou um segundo barco, e contratou uma pessoa. Ele dobrou a sua produtividade, e foi lá e vendia na peixaria. Foi para o terceiro barco, começou a produzir e vendia os peixes. Teve ali o seu terceiro, quarto, quinto barco, Rafa, e produzia, e vendia peixe, e um belo dia, ele estava num iate. Eu não estou falando que você não pode prosperar, avançar, passar em concurso, claro que pode. Eu estou falando qual é a primícia da tua vida, qual é a primícia do teu coração. Meu querido, minha querida, entenda, nós estamos falando de igreja vitoriosa. A vitória não é simplesmente a conquista de um patrimônio, a conquista de alcançar um alvo. É saber que a tua vida é vitoriosa quando você está na presença, quando eu estou, quando nós estamos na presença do Senhor, porque senão se dá brecha e o diabo entra. Ouvimos aqui a pessoa que é liberta, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, limpou a lixeira, é uma nova casa, é uma nova estrutura. Se jogar lixo de novo, os bichos vão voltar. Essa geração tem olhado para nós, como nós estamos nos posicionando, os nossos filhos têm olhado para nós. Isso é importantíssimo. O Isaac já tem talento musical, porque vê dentro de casa. Meus irmãos, sobre o barco, ele comprou um iate e parou certa feita e viu um pescador com um murinete jogando o seu anzol. E ele falou: o senhor pesca tão bem. E começou um empresário conversando com esse rapaz que pescava um peixe por vez. E ele disse: sim, você pesca há quanto tempo? Há muitos anos, eu sei o que é isso, eu sei o que é pescaria. Ué, e você é tão talentoso, por que você não arrenda um barco? Eu tenho vários barcos, você quer arrendar, quer ser um dos meus subgerentes e trabalhar para mim? Ele falou: mas para quê? Ué, porque você vai pegar mais peixe e vai vender na peixaria e vai ganhar mais dinheiro. E ele falou: mas para quê? Ué, para você depois pegar mais peixe, e aí você vai comprar o teu barco e você vai fazer isso tudo. E ele: mas para quê? É para você, depois de ter essa estrutura, estar no iate e vir para essa ilha e ficar comigo. E ele virou e falou assim: mas o que eu estou fazendo agora? As pessoas trabalham, e essa geração fala assim: eu só quero ter uma casinha destacada no campo para poder descansar. A gente entra num ciclo vicioso que nem entende e não valoriza o tempo que se chama hoje. Se nós queremos uma vida vitoriosa, se nós queremos obter vitória na presença do Senhor, deixa eu te falar algumas coisas. Todos nós desejamos ser vitoriosos, mas o fato de desejar não significa que seremos.
Para obter uma vida vitoriosa é preciso atitude, precisa querer. Somos o povo de Deus, e quando nos entregamos verdadeiramente a Deus, as vitórias não são simplesmente metas a serem alcançadas, e sim a consequência de uma vida de amor, obediência e dedicação ao Senhor. Quem aqui, e eu sei que a resposta é unânime, viu e passou pela Covid? Não teve Covid, passou pelo período covídico. Quem? Todo mundo, por isso vocês estão aqui, né? Quem nasceu, não tem nenhuma criança aqui, bebezinho. E aí era o seguinte, os livros e os escritores falavam o seguinte, diaconisa Kátia: o novo normal. Alguns autores escreviam assim: a sociedade vai aprender agora a valorizar. Eu li alguns exemplares que era o seguinte: a vida ficará mais tranquila, agora não terão conflitos. Quem ouviu alguma coisa nesse gênero aí? Quem ouviu, quem leu alguma coisa? Olha, agora a economia vai ficar diferente. Entre nós aqui, a câmera nova que vai propagar para quem quiser ver, o que melhorou? Eu não posso nem usar exemplos que podem assimilar com política, então não farei. Mas o que melhorou? O relacionamento. Aí depois começaram a escrever o seguinte: casamento que já estavam abalados, mais tempo o casal junto. Olha só. Mais tempo, e agora a Clarice ficou louca, o cabelo ficou em pé. Mais tempo do casal junto criou conflito. Você casou para ficar separado, né? Se você não está na graça, tu fala assim: tu casou para ficar separado, ou demônio? Existe doença mental, retardo. Você casou para estar junto, e quando você está junto, cria as crises. É isso que eu estou ouvindo? É sobre isso que eu estou lendo? Ah, porque o período de quem estava doente piorou. E você não sabia disso. A gente não sabia disso. Hoje eu estava vindo para cá, doutora, a Band News falou o seguinte, falei, eles não me dão nem um jabazinho, falei. Diminui 50% do câncer de mama aqueles que fazem exercício físico. Descobriram a pólvora. Exercício físico é bom, descobriram a pólvora. É por isso que os antigos tinham que caçar para queimar a gordura para se alimentar, e não era uma loucura industrializada. Parece que a nossa mente ficou meio que colada. Me permitam sair um pouco aqui do texto bíblico, mas continuar na mensagem de Deus. Nós somos um povo que temos que ter a mente de Cristo. Não podemos ser um povo do comprimido, da resolução imediata. A nossa resolução tem que ser em Deus, e vai ser o processo que Ele quer para a nossa vida. Meus irmãos, para obter a vitória, pode não ser fácil, mas saiba que Deus é contigo. Presos entre o mar e as montanhas, conversei com Cláudia a semana que passou, com água pela frente e o exército atrás. Eu já trouxe essa ilustração aqui. Na frente do povo de Israel estava o mar, montanhas, eles não podiam correr, não podiam sair. Atrás estava vindo Faraó. Era essa a realidade do cenário do povo. Talvez alguém aqui esteja vivendo essa realidade, um conflito, uma batalha, perseguições de todos os lados. Para obter vitória, esse povo precisou ter atitude, e nós somos o povo de Deus. Nós precisamos entender o que Deus quer para a nossa vida. Meus queridos, israelitas estavam enfrentando uma batalha gigantesca e precisava de fé, precisava tomar atitude, precisava ter noção, mas Deus age de forma extraordinária. As águas retroagem, o mar foi aberto, foi preciso viver aquele momento de dificuldade, conflito. Meu irmão, aquele momento, minha irmã, fez o povo que outrora era desobediente, o povo que teve que amargar um exílio babilônico, porque não priorizaram o Senhor. Isso não foi maldade de Deus.
Você sabe que a morte não é maldade de Deus? Quem sabe isso, levanta a mão. Eu estou falando sério aqui, pouquíssimos. Eu tive que aprender isso para falar para vocês, porque a morte é o único ato que te volta, aquele que é lavado e remido, aquele que tem Jesus, para viver a eternidade com Deus, porque esse foi o plano inicial dele, que todos nós vivêssemos juntamente com ele no jardim, na terra prometida. Ah, por isso o senhor quer morrer? Eu não. Não vou bater na madeira nem fazer isso. No tempo de Deus. Mas a gente tem que tirar essa visão no nosso olhar que Deus é um Deus carrasco, pois não é. Mas também Deus não é um Deus que libera tudo. Que visão bíblica é essa que nós estamos vivendo? Eu vou escolher qual o culto que eu vou escolher a forma que eu vou. Eu vejo aqui famílias assim que eu poderia relatar, ficando sábado, ficando domingo. Ah, pastor, mas eu vou ficar... Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte: tem muitas vezes que nós trocamos para fazer sei lá o quê. Entendo? Prestem atenção no que Deus tem falado ao seu povo. Deus fez a água retroagir e o povo pôde passar. Caso você tenha vontade de chorar, chore na presença de Deus. Deus vai enxugar as tuas lágrimas. Eu não imagino o conflito e o pânico que aquele povo teve. Deus, para dar vitória ao seu povo, Ele age de forma extraordinária. Ele abre até o mar. Às vezes o mar da amargura do nosso coração precisa ser aberto. A prioridade das ações da nossa vida. Deus vai enviar um vento para separar o mar e falar: olha, pode passar. Olha, é hora de passar. O caminho da vitória requer obediência. Ser obediente é deixar o Egito para trás, igreja do Senhor. Ser obediente é deixar o que passou, passou. O Egito simboliza a vida de desobediência, uma vida errônea, uma vida sem Deus, uma vida de sofrimento e amargura. A travessia do Mar Vermelho simboliza a ruptura com as questões mundanas. Uma vez que colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, as coisas mudam. Para atravessar o Mar Vermelho, o povo teve que ter fé. Foram obedientes, e hoje, como nós, precisamos viver esse êxito, essa ruptura. Nós que queremos ser libertos, talvez, desse mundo pós-moderno, de uma verdade que você não encontra, ou encontra em tudo quanto é lugar. Se tudo é verdade, meu irmão, nada é verdade. As academias dos nossos filhos, as faculdades estão relatando isso. Nós temos que mudar essa realidade, temos que mudar essas questões. Eu tenho sonhado com esse espaço aqui do lado. Nós temos que dialogar com a sociedade. Eu fiquei orando hoje de tarde, andando por Olaria. Alguns já me pegaram fazendo isso. E eu falei: Deus, nos dê estratégia para termos aqui o que ninguém tem. Eu tenho alguns planos e estratégias para aqui, para o terreno do lado, para que pessoas venham para cá. E orando com o Senhor, eu tenho um método que o apóstolo Paulo tinha, de perguntar e responder, Leandro. Eu fico perguntando e respondendo, e Paulo fazia isso antes de chegar nas sinagogas, antes de ser questionado pelas autoridades. E eu fiquei pensando: Senhor, mas e se a igreja perguntar: esse pessoal só está vindo para cá porque a igreja oferece isso, isso e isso? Eu falei: Senhor, e se eles perguntarem isso? E eu ouvi de Deus: mas fala para os meus filhos que eles me seguem porque eu também ofereço algo para eles, senão eles não queriam, não. Dostoiévski, certa feita, um escritor russo, falou assim: Cristo é a verdade. Se porventura eu descobrir que Cristo não é a verdade, eu largo a verdade e fico com Cristo. Que profundidade teológica! Na realidade, o que ele estava falando é o seguinte: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não existe verdade. Nós temos que oferecer mesmo para o povo. Pastor, como isso? Deus ofereceu o melhor dele para cada um de nós, a vida de Jesus Cristo. Meus irmãos, é cada pensamento, é cada realidade, é cada questão que acontece que eu falo: será que a gente está se aprofundando no Senhor e para o Senhor?
Acreditem, eu estou falando de vida vitoriosa, de consagração, de busca, de milagres. O desejo de Deus é onde a tua sombra passar, vidas sejam curadas, como acontecia no passado. Isso acontece, você se consagrar, e quando você se deparar com uma pessoa, e essa pessoa agir de forma errônea contigo, você vai falar: peraí, você não está na presença e na graça do Senhor. Eu repreendo as suas ações em nome de Jesus. Eu estou aqui porque eu sou um agente de transformação para a glória do Senhor. Meu irmão, minha irmã, devemos avançar como Deus ordena, ir adiante de forma corajosa, confiando nele, crendo que o mar vai se abrir. E não é só o mar da dificuldade financeira. Meu amor, Cláudia Carriço, conversamos sobre as mensagens a qual eu prego aqui. E eu falo, eu fui além, eu fui menos, eu fui mais. Mas eu preciso falar algo. Para alguns colegas pastores, David, a frequência aqui, eu falei semana passada, eu falei assim, tá bom, hein? Quando todos os bancos, Ju, todos os bancos estiverem preenchidos, ainda não tá bom. Por quê? Por quê? Porque aqui tá bom. E aqui, quando tudo estiver preenchido, aí essa garotada que multiplique, Levi, sei lá, traz o teu projeto, eu quero divulgar aqui. Vamos dar um golpe em Satanás e derrubá-lo. Porque quando tudo estiver preenchido, ainda não está bom. Porque vidas estarão morrendo sem conhecer Jesus. Não é a estatística, Marcinha, para falar assim, olha que lindo a igreja lotada. Isso é loucura, isso é loucura. Não é para você ver se você é um bom líder ou um mau líder, é porque cada vida vale para o Senhor Jesus. Isso é muito sério. Então, quando nós chegamos numa meta, ontem eu conversei com alguns seminaristas que estavam me acompanhando numa posse de um líder muito abençoado, um líder amoroso no Rio de Janeiro. Irmã Maria, me permita, quando toda a sua família estiver adorando ao Senhor bem, ainda não estará bom, não é verdade? Porque existem outras famílias que precisam ouvir da graça do Senhor. Queridos, será que a gente só vai sentir dor? Será que a gente só vai sentir sofrimento quando for alguém da nossa família? O vizinho já não nos machuca. Nós precisamos aprender de todas as formas, Andréia, que Ele é o nosso Rei. E a gente precisa comunicar isso para a sociedade, que Ele morreu por nós. Nós precisamos levar e avançar. O teu coração tem que estar ardente, o meu coração tem que estar ardente. A estratégia do culto mais cedo é para que você renove tuas forças e alcance mais vidas para a glória do Senhor. Então é preciso avançar. Meus irmãos, permitam-me, vamos avançar, igreja do Senhor. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Êxodo 14:14. Para concluir, eu digo, resultados estão bons. Quem gosta de números tem melhorado. Não são números, não são estatísticas, são vidas para o reino. Para dar vitória aos seus filhos, Deus muda o ambiente. Eu falei, Cláudia, eu preciso compartilhar o que Deus tem feito aqui e falar do meu coração. Eu quero trazer isso para vocês. Zé, você sabia que para dar vitória, Deus muda o deserto e faz florescer? Isaías 35. Rafa, você sabia que para Deus dar vitória, Ele faz os ossos secos no vale voltarem a ter vida? Ezequiel 37. Você sabe que Deus, para dar vitória, Ele torna o mar seco para que o povo passe, Êxodo 14. Você sabe que Deus, para dar vitória, Ele faz o maná cair onde que ninguém estava esperando. Você sabe, Deus, para dar vitória ao seu povo, até os leões,
ou perdem a vontade de comer, ou entram em jejum, ou o anjo dá um mata-leão. Ah, moleque. Eu profetizo, Senhor, que a gente tem o esporte lá em cima. Que a gente tem esporte aqui na igreja. Que a gente alcance todas as idades. Então é sobre isso. Daniel 6. O mar não vai impedir o agir de Deus na tua, na minha, na nossa vida. O vento forte não pode parar os eleitos do Senhor. Temos a certeza da vitória, pois confiamos em Deus. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção, confiamos no Senhor nosso Deus. Então, a solução está na confiança que temos em Deus. Nós que confiamos em Deus, permaneceremos de pé. A nossa vitória não depende de recursos, de força, a nossa vitória depende de Deus. Que Deus continue nos abençoando. Eu profetizo uma semana de bênçãos e vitórias. E que a igreja do Senhor, talvez não seja a palavra mais adocicada, como pela manhã, mas é uma palavra que traz direcionamento, cura e restauração. Se nós queremos vitórias, precisamos priorizar o Senhor Deus. Que Deus a todos continue nos abençoando. Se você puder e quiser, fique de pé. Eu quero orar pela tua vida. Você que ficou de pé, ou todos que estão ficando de pé, olha para o lado. Seja sincero para mim. Está vazio? Vazinho? Assim, pastor, pode melhor, sempre pode, mas está vazio, fraquinho. Ali, eu não vou trabalhar com números. Poderia ser uma mensagem, vamos embora, mas a gente sabe que a gente pode fazer melhor para Deus. Você crê nisso? Amém? A gente pode ter mais vidas aqui para o reino de Deus, amém? A gente pode evangelizar a nossa família, amém? Você que está aqui com a gente, que Deus continue te abençoando, te dando vitória. E se você não tem um lar espiritual, faça dessa igreja o seu lar espiritual. Quem nos visita nessa noite, levante a mão, eu quero lhe conhecer. Querida, qual o seu nome? Tatiana, que a graça do Senhor esteja sobre sua... É sua mãe? Você é uma menina de promessas. Essa irmã está vindo para cá, vocês sabiam disso? Deus abençoe, você vai receber um abraço. Glória a Deus. Isso daí é resposta, Tatiana, assim, viu, pastor? Você está pregando e Deus está enviando. Mais alguém? Pela segunda, o Igor é um caguete, né? Pela segunda vez. Qual o seu nome? Também, eu vou. Qual o seu nome? Tainara. Tainá, é Tatiana, Tainá, Deus abençoe. É Tiago, Tertuliano, é com T, os visitantes daí? Não. Os que estão nos visitando, qual o nome? É tanto abraço que esqueceram do pastor. Enfim, qual o nome? Qual o nome do senhor? Maurício. Mais um Maurício aí no nosso time. Deus abençoe o senhor, tá bom? A graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. O do senhor, qual é o nome do senhor? Do lado do Maurício? Severino. Deus abençoe. Deus continue nos abençoando. Mais visitante. Olha, temos mais. Gente, isso daí é para falar, pastor, nós estamos agindo. Qual é o seu nome, querida? Da minha esquerda para a direita. Verônica, mais uma Verônica, Deus abençoe. Vocês estão no lugar certo, esse é o local que a juventude fica. A do lado de Verônica, qual é o seu nome? Lúcia, mais uma Lúcia, Deus abençoe. Deus está dando unção dobrada, triplicada. Mas do lado de Verônica tem Lúcia, e do lado de Lúcia tem outro nome. Qual é o seu nome? Eliana, Deus abençoe. Obrigado, ministro, temos visitantes. Que vocês possam fazer dessa igreja o lar espiritual. Nós somos assim, somos esses que não retroagimos, não retrocedemos,
nós queremos avançar para a glória do Senhor. E saibam disso, se tiver pegando fogo, né, Tairo, a gente apaga. Se tiver conflito, quem é que estava no conflito ontem? A gente ora. E se tiver dificuldade, Deus nos capacita. Quem crê nisso, diz amém.